É com satisfação que o Portal Sublinhado faz essa chamada de vídeo com Edson Boaventura, que é pesquisador, historiador e ufólogo, num momento muito importante, Edson. Eu quero deixar, então, este encaminhamento de norte para a nossa conversa, mas depois desenvolve. Esses avistamentos nos Estados Unidos, do leste ao oeste norte-americano, Liechtenstein, depois Grã-Bretanha, e agora interior de São Paulo, Londrina, aqui no oeste de Santa Catarina, Xanxerê, Joaçaba. E eu estava vendo ontem a sua primeira live do ano, do seu canal, e o senhor colocaste uma coisa muito boa e eu gostaria de dar essa ignição. Tem muita coisa misturada, é preciso separar, tem muitos equívocos. Satisfação. Tudo bem? Um prazer aí estar falando com o pessoal aí de Santa Catarina, né? Que eu gosto muito desse estado aí de Santa Catarina, que tem bastante caso, né? Tem bastante casos ufológicos, inclusive clássicos, né, da ufologia brasileira, abduções, avistamentos. E justamente a gente começou o ano já meio complicado, né, com bastante avistamento. Só que assim, agora nesse momento a gente já tem uma visão mais correta do que efetivamente está acontecendo. Alguns casos nos Estados Unidos, na verdade, foi uma espécie de experimento psicossocial com drones, envolvendo drones em instalações principalmente nucleares tal, e são drones aparentemente modificados, né? Alguns objetos cilíndricos azulados que apareceram agora no final de dezembro, começo de janeiro, a gente já identificou também que se tratam de lançamentos do satélite Starlink através do foguete Falcon 9. Então, eles estão agrupados, aquele cilindro que é visto em órbita por muitas pessoas que filmaram, na verdade, são os satélites Starlinks agrupados que daqui a pouco vão começar a entrar em órbita e vai separando, né? Vai virar aquele trenzinho luminoso, cheio de pontinhos, né? E a outra parte que se vê embaixo, parecendo pegando fogo, é uma parte do foguete Falcon 9, né, que faz parte da propulsão ali. Agora, independentemente de alguns equívocos, né, de alguns erros de interpretação das pessoas, o fenômeno OVNI está forte, está aparecendo. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma incidência grande de objetos, inclusive pousando em Minas Gerais. Contatos com seres também estão aparecendo aí, objetos no Nordeste agora, a gente está tendo alguns casos, Paraná também teve algumas incidências aí, e no mundo todo também, vez ou outra, o fenômeno se manifesta, né? E outra coisa que também está chegando para a gente aqui, muitos relatos de pessoas que estão avistando objetos próximos a grandes massas de água, ou seja, oceanos, mares, né, rios de grande porte aí. Então tem muita gente relatando alguns aparatos luminosos, que esses aí não tem nada a ver com Starlink, nem com drone, são coisas diferentes mesmo, relacionados ao fenômeno OVNI. Ou seja, nós temos objetos voadores não identificados reais aparecendo e, ao mesmo tempo, algumas confusões aí por pessoas que não têm tanto conhecimento aí dessa parte espacial. É o OSNI, né? O de água, correto? De água é OSNI, que é objeto submarino não identificado. Geralmente são vistos objetos entrando e saindo de dentro do mar, ou de rios, ou de represas, né? Açudes também. Então tem alguns objetos grandes saindo dessas regiões aí de mares, e também tem objetos pequenos que nós chamamos aí de sondas ufológicas, né? Então isso está acontecendo bastante, né? Nós entendemos que agora, a partir de janeiro, e esse ano de 2025 vai ser um ano bem atípico, onde nós teremos um incremento desses avistamentos aí em nosso país. Não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente vai ouvir falar bastante dessa temática ufológica aí, principalmente porque nos Estados Unidos está aquela campanha de liberação, né, das informações,
pessoal quer saber o que está acontecendo. Então, está tendo denúncias no Congresso Nacional norte-americano, essas denúncias devem continuar, e agora a gente teve a eleição, né, do ex-presidente Trump, né, que agora vai tomar posse e tudo, né? E ele tomando posse, durante a campanha, ele prometeu que tentaria liberar o que fosse possível a respeito desse assunto dos OVNIs. Se ele liberar, pelo menos parcialmente, nós, ufólogos, já vemos isso como uma coisa importante e que vai ajudar que outros países aí venham a liberar, pelo menos parcialmente, parte do que eles conhecem desses fenômenos. Embora a gente saiba aí que o acobertamento, em parte, vai continuar ocorrendo, porque a ganância tecnológica em cima dessas tecnologias, desses OVNIs, desses objetos voadores não identificados, hoje chamados pelos Estados Unidos de UAPs, eles têm um certo interesse pela comunidade científica de cada país aí e também pelos militares, né, que estão pegando essa tecnologia, entre aspas, aí, não humana, né? Eles não falam extraterrestre, né? Geralmente é uma coisa não humana, diferente, e eles estão fazendo engenharia reversa para poder construir aí as suas tecnologias bélicas, né? Alguma coisa já foi aproveitada para a área de comunicação, né? Comunicação celular, até na área médica também alguma coisa já está sendo feita através da engenharia reversa. Então, pela sua introdução, resumindo, a parede é muito fina. Desta questão do que é Starlink, segurança dos países, do que é a sequência de avistamentos, que nunca pararam, e do que é também fake. E aí, quando entra no fake, é realmente uma situação mais triste. Agora, você falaste de 2025, né, que vem crescendo essa questão das autoridades, de liberações, mas também tem o outro caminho, é uma via de mão dupla. Os ufólogos estão sendo cada vez mais respeitados. Aqui no Brasil, por exemplo, houve o decreto de ufólogo profissão. Exatamente. Em maio de 2024, o Ministério de Emprego e Trabalho ele aprovou, né, a profissão de ufólogo, um código para essa atividade. É lógico que após essa aprovação vem uma outra etapa de você montar todos os critérios, como que um ufólogo pode ser reconhecido como ufólogo, as questões aí trabalhistas também, mas no caso, uma empresa particular ou o governo necessitando da profissão de ufólogo para executar ali alguma atividade, hoje já é possível fazer isso oficialmente, e o Brasil ele é pioneiro nessa questão, né, de ter a profissão de ufólogo, né? Então isso foi um ganho que eu acredito O senhor aí trabalhou que para esse reconhecimento? eu trabalhei, ajudei também, junto com a equipe do doutor Rúlio, né, Rúlio Navarro, ele, juntamente com outros ufólogos também, a gente fez várias lives propondo aí algumas ideias, né, de como fazer isso, e graças a Deus aí o empenho logrou êxito, né? E nós tivemos sucesso nessa questão. E acreditamos que outros países aí devem seguir o exemplo do Brasil, né, que é pioneiro nessa questão. Edson, você falou aí umas características, né, desses avistamentos, não citaste, creio, do bastão. Apareceu agora que uma filmagem da região oeste de Santa Catarina, eu creio também alguma parte do Paraná, do bastão. O que pode ser isso? Então, esse bastão que está aparecendo aí com bastante frequência, dependendo da data, do horário, nós já conseguimos cruzar, e são os satélites Starlink junto com o foguete Falcon 9, né? Então, no dia 6 de janeiro, teve bastante avistamento nessa região aí do sul do país, né? E infelizmente esse daí é o satélite Starlink, né, que está em órbita aí Foi e o arredondado causando que você alguns citou antes, então. equívocos. O objeto arredondado que o senhor citou, é isso? Antes? Isso, o alongado, Sim, sim, na sim. verdade, ele é todos os satélites Starlinks agrupados juntos,
né? E o que acontece? O foguete Falcon 9 tem a parte de propulsão embaixo, em cima vem o Starlink. Quando ele fica em órbita, solta essa parte da propulsão e a outra parte ela vai abrindo e os satélites, cada um deles, que são 60 satélites, eles vão se soltando e vão cada um ficando na sua órbita. Então depois a gente vai ver um trenzinho luminoso, cheio de luzes aí, mas isso vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Essa visão do cilindro, do bastão azul, na verdade é porque antes, né, de 2023, a luz desse objeto ela era muito mais forte e estava prejudicando as questões astronômicas e tudo mais. Aí o Elon Musk, né, a equipe dele lá, que solta esse satélite Starlink lá do Cabo Canaveral, eles mudaram, colocaram uma luzinha, uma película lá meio azulada. Então, quando o sol bate na estrutura, dá essa impressão azulada. Por isso que a gente tem aí, a partir de 2023, uma incidência grande desses charutos aí, né, aparecendo, mas estão na órbita, né, da Terra, por isso que estão sendo vistos em São Paulo, Minas, no sul do país, até na Itália eu já recebi imagens desse objeto que não tem nada a ver, ou seja, não está tendo uma invasão extraterrestre de naves cilíndricas. Agora, que fique bem claro também que essas naves cilíndricas, elas já são conhecidas da ufologia há muito tempo. Por exemplo, em Nuremberg, em 1561, existem gravuras desses objetos cilíndricos que já apareciam naquela época. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1896, 1897, também teve vários avistamentos, centenas de pessoas avistando esses cilindros, né, que, na verdade, naquela época não tinha Starlink. Então, o fenômeno dos OVNIs cilíndricos, ele é real também, ele acontece vez ou outra. Agora, dentro da estatística ufológica, ele corresponde a cerca de 4%, esse formato, né, cilíndrico é 4% em relação aos demais formatos de objetos voadores não identificados. Então a gente vai continuar vendo, vamos ter que ver aí, por exemplo, quando que o Starlink foi solto? Dia 6, tal horário. Aí pelo horário a gente vai ter uma identificação do que seja ou não. O que é um OVNI cilíndrico autêntico, o que é um OVNI cilíndrico explicado. Por isso da tua credibilidade, tá? Não estou falando isso porque nós estamos tete a tete aqui. Você desmistifica ao mesmo tempo em que também tem as suas observações, as suas testemunhas, enfim. Para finalizar, um outro momento a gente terá um tempo maior, nosso primeiro contato nosso, e tu tens teus compromissos, eu tenho um compromisso logo aqui também, e você está falando de São Paulo, né? Eu não falei antes disso. Ok. Para finalizar, duas situações rápidas. Até geograficamente, que posicionando para você, nós estamos muito próximos de Ipuaçu, né, dos casos de agroglifos. O Brasil já teve casos, não estou aqui falando que Ipuaçu não seja, mas eu estou perguntando para o senhor. Mas nós temos realmente mais 3 minutos, tá bom? E eu quero deixar 1 minuto para o senhor falar do seu canal, dos seus livros. Então vamos lá. Brasil já teve agroglifo dito certeiro mesmo, de mistério, de não coisa humana? Olha, a maioria desses círculos que apareceram foram feitos por seres humanos aí no sul do país, infelizmente. Agora, vez ou outra, o objeto vem e pousa numa plantação, né? Isso é normal também, só que ficam desenhos mais simples e geralmente você vai encontrar algumas características físicas nesses pousos, ou seja, uma alteração do pH, né? Vai ter ali um chamuscamento, às vezes tem radiação, às vezes não, né? Então você vai achar alguma coisa diferenciada. No caso dos agroglifos, a gente sabe já quem no passado requereu de algumas pessoas que faziam isso lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os crop circles, né, que era conhecido na Inglaterra, eles foram feitos durante muitos anos
por pessoas e grupos especializados chamados cyclomakers, fazedores de círculos. Quando eu estive na Inglaterra, eu tive com esse pessoal lá para saber como é que é feito isso. Então é facinho fazer esses círculos aí, só que tem que ser feito à noite para não quebrar a plantação. Então tem a questão do orvalho, tem um monte de técnicas para fazer isso. No caso do sul do nosso país, quando começou a aparecer os círculos, alguns foram feitos por pessoas especializadas e depois começaram alguns serem feitos por pessoas que não tinham muita técnica, então saía tudo torto, desproporcional, e na verdade havia uma intenção de certos grupos que usavam isso como matérias, como artigos, né, de revistas, para ganhar dinheiro em cima. Tá? E até alguns prefeitos, que a gente ficou sabendo, logicamente sem citar nomes, mas alguns prefeitos também estavam envolvidos, pessoal da política. Teve inclusive um dos círculos que apareceu o número 43, que era o número do partido do político aí do sul do nosso país. Agora, OVNIs eventualmente pousam também em plantação, isso é fato, mas a maioria dos agroglifos e crop circles fazem parte de um esquema para ganhar dinheiro, para causar um certo marketing. Lá na Inglaterra, eles vendem postais, fazem livrinhos, cobram 2 libras para você entrar dentro do círculo. Então, virou um comércio e também existe uma competição entre grupos que querem fazer o mais bonito, o maior, o mais geométrico e esse tipo de coisa. Só sim ou não, por favor. O senhor esteve em Ipuaçu, talvez? Não, eu nunca fui, eu nunca perdi tempo com isso. Eu estive na Inglaterra, sim, entendeu? Sim. Vendo os mais bonitos desenhos estão lá. na Inglaterra, né? Os mais bonitos sim, estão sim. lá. Sim, eu fui lá em Stonehenge, fui em vários locais lá onde estava ocorrendo e conversei com as pessoas para entender esse fenômeno. Num primeiro momento, eu acreditava que era coisa extraterrestre, que era assim, mas depois, conversando, a gente viu que não tinha nada a ver com um fenômeno ufológico. Tanto é que nunca ninguém filmou um disco voador fazendo aqueles desenhos. E aí, se a gente parar e pensar um pouquinho, o que os seres mais evoluídos, que têm uma tecnologia dessa, estariam, por exemplo, imbuídos de vir de alguma outra parte do universo para chegar na plantação e ficar fazendo desenho na plantação. Quer dizer, a gente tem que usar sensatez nessas questões aí e tomar cuidado com os espertalhões que às vezes querem ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Porque chama atenção, eu mesmo tenho camiseta com desenho, os desenhos são bonitos, né? É uma coisa bonita aí de se ver também. Mas se o ET quer ter um lero com a gente, ele já estaria fazendo isso diretamente. E o que a gente percebe é que o fenômeno ele é meio oculto, meio escondido, então talvez as intenções desses seres não sejam tão boas assim como a gente imagina. Eles estão aqui brincando e não querem que o ser humano saiba. Na verdade, para resumir a história, nós somos uma espécie de cobaias humanas na mão desses seres aí. E a sensatez é a palavra para tudo. Olha, eu te agradeço. Eu quero, nesses 30 segundos, 40 que restam, para quem não te conhece, para quem não te acompanha, ou quem te conhece, mas não te acompanha, o que pode consumir do Edson Boaventura? Olha, eu tenho um canal no YouTube, né? Canal Edson Boaventura, Edson com I, Edson Boaventura, e também tem uma loja, lojadoedsonboaventura.com.br, né? Então lá você pode estar ajudando o nosso trabalho. No canal mesmo do YouTube tem mais de 1000 vídeos, né? Onde a gente procura tratar seriamente esse assunto com metodologia científica, falando a verdade, somente a verdade dentro desse tema polêmico. O Sobrinhado agradece muito você, né? Eu sei que o seu tempo é corrido, são muitas entrevistas diárias, fora a sua lida profissional. Muito obrigado e até uma próxima, se o senhor conceder pra gente. Então, assim que precisar de mim aí, é só chamar, nós estaremos à disposição
para orientar aí as pessoas, tá bom? Então, agradeço aí a oportunidade, um grande abraço a todos aí de Santa Catarina.